Olá, eu sou o Ricardo Salles, consultor de diversidade e instrutor da Escola Berge de Comunicação. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como manter uma cultura de diversidade e inclusão na sua empresa. Diversidade é um tema amplo. Falar em diversidade significa refletir sobre o conjunto de características que nos torna únicos. É a gente pensar sobre as nossas variadas identidades, pensando, por exemplo, mas não só, nas questões de gênero, raça, orientação sexual, condição de deficiência, idade, região do Brasil ou do mundo em que nasceu. São várias as nossas características. Cada empresa vai ter desafios específicos nessa agenda. No entanto, a gente sabe que alguns desafios são partilhados. Isso porque eles são apenas um reflexo das dificuldades que aparecem na sociedade. Aí eu dou um exemplo. O Brasil é um país de maioria negra, mas que oferece muito poucas oportunidades de desenvolvimento a essa população. Então, isso vai acabar aparecendo também no dia a dia das empresas. Para começar o trabalho de diversidade e inclusão numa organização, a gente deve, num primeiro momento, recorrer a um diagnóstico, uma pesquisa, que vai nos mostrar quais são os elementos de possibilidade ou até as falhas que existem dentro daquela empresa em relação a esse tema. É importante que esse diagnóstico seja duplo, quantitativo e qualitativo. Quantitativo no sentido de demonstrar qual é a demografia daquela empresa, ou seja, qual é a representatividade, por exemplo, de pessoas negras, mulheres com deficiência, LGBT+, e tantos outros grupos. Qualitativo, no sentido da gente entender quais são as percepções, quais são os eventuais limites ou possibilidades para trabalhar esse tema na cultura daquela organização. E a partir daí é que vai se desenvolver um planejamento estratégico e as ações para aumentar a cultura de diversidade e inclusão na empresa. É muito comum que as empresas, sobretudo no Brasil, fiquem perdidas em meio a tantas ações dispersas que não se comunicam. Muitas vezes é uma campanha de comunicação interna, uma semana da diversidade, um treinamento, tudo isso tem o seu valor. Mas a pergunta que você deve se fazer é: como é que essas ações se conectam à estratégia da minha organização? Ou seja, dentro do planejamento que a minha empresa traçou para a diversidade e inclusão, um planejamento que tem as ambições da organização em relação a esse tema, que partiu de um diagnóstico, que conta com o respaldo da liderança, do conselho de administração, como é que essas ações ajudam a materializar aquele planejamento? Isso é algo fundamental. Ter um planejamento significa, inclusive, colocar as iniciativas, essas ações dispersas, numa linha do tempo. Aí você vai entender o que você está realizando a cada mês, a cada bimestre, e como é que isso se conecta com o macro, ou seja, com aqueles objetivos que a sua empresa estabeleceu em relação a essa pauta. Muitas empresas são acusadas de práticas de diversidade e inclusão ou de sustentabilidade que não são necessariamente aquelas que a sociedade, os variados stakeholders esperam da organização. O caminho mais interessante, o caminho mais produtivo para ter iniciativas que sejam concretas é se ater a duas palavrinhas-chave. Uma delas é coerência, a outra é consistência. Coerência no sentido de que as ações que vão ser divulgadas para fora da empresa, elas têm um lastro dentro da organização. Ou seja, se eu vou fazer uma comunicação para o mercado, uma publicidade que fala sobre esses temas, é importante que eu já tenha começado a olhar para esses assuntos internamente. Eu não preciso estar necessariamente com a casa pronta. Tem gente que fala assim, né? Eu só vou comunicar quando a casa estiver completamente em ordem. Isso vai demorar um pouco para acontecer, mas é importante que já haja uma preocupação interna em endereçar esse tema. Por outro lado, tem a consistência. A consistência é garantir que o tema não vai ser trabalhado apenas em ocasiões específicas. O tema precisa estar perene, constante na agenda da organização.
Diversidade é um tema de gestão. Não é um tema de gestão como qualquer outro, mas é também um tema de gestão. Por isso é importante que a gente eleja objetivos em relação a essa pauta, que a gente estipule indicadores de desempenho e, eventualmente, metas dentro da organização. A gente começa com um diagnóstico, traça um planejamento e pensa em ferramentas para acompanhar a evolução desses objetivos. Ter indicadores de desempenho que sejam mensurados, que sejam acompanhados, é fundamental para a gente atestar a nossa evolução. Mas aí, tem um ponto importante. É fundamental também que esses indicadores sejam avaliados pela alta liderança da empresa e, na minha sugestão, cada vez mais também pelo conselho de administração, caso a sua empresa conte com essa estrutura de governança. A educação é sempre o melhor caminho para a maior parte das questões que a gente tem na sociedade e não é diferente quando o assunto é diversidade e inclusão. É fundamental que a empresa invista em ações de educação continuadas em relação a essa pauta. Nós, todos e todas, precisamos nos letrar para esses assuntos, nos educar para esse tema. Daí a importância de profissionais, inclusive aqueles que vão atuar com diversidade e inclusão, mas também aqueles e aquelas que almejam posições de liderança, se educarem para esses novos temas que a gente vem discutindo recentemente. Eu costumo dizer que diversidade é um dos assuntos da moda, mas não é nenhum modismo. Essa é uma discussão que veio para ficar, e as organizações que perceberem isso e agirem mais rapidamente, certamente serão aquelas com mais longevidade e sucesso.